Uma pessoa que geralmente faz maldade com os pequeninos, o cara em geral, ele está reproduzindo algo que fizeram com ele. Você já percebeu isso? Um cara que geralmente faz certos tipos de maldade com os outros é porque fizeram com ele e aí ele está reproduzindo, ok? No caso do Didinho, quem fez as coisas com ele foi o Clive Davis. O Clive Davis, na sua biografia, ele revela muito dessas coisas, que nos levam a entender isso. Não tem condição nenhuma da gente falar isso abertamente aqui no YouTube. Depois lá na Arca a gente vai falar, tá bom? Então, o Clive Davis, ele olhou e viu que o Didinho tinha um grande potencial. E ele falou, cara, você quer atingir o estrelato? Você quer chegar ao topo do poder? Eu posso te ajudar, mas tem uma condição. E essa condição aí, né, ele acabou se aproveitando do jovem Didinho, beleza? Então o Didinho aprendeu duas coisas muito negativas com o Clive Davis. Ele aprendeu primeiro a pegar jovens talentos e patrocinar esses jovens talentos, mas com uma condição desses jovens talentos aceitarem fazer certas coisas. E além disso, ele aprendeu com o Clive Davis o seguinte: quando você tem um talento que você levantou e ele está dando problema, você elimina, ok? Tem histórias aí realmente de cair o queixo. Por quê? Algumas pessoas dizem que o Clive Davis, que foi o cara que lançou a Whitney Houston, ele não queria mais, não estava mais interessado ali na Whitney Houston. A Whitney Houston já estava com a carreira em decadência e ele queria substituir a Whitney Houston por outras cantoras, como é o caso da Brandy, né, a cantora Brandy. E aí, meus amigos, a gente sabe que a Whitney Houston ela nos deixou de um jeito muito triste, muito estranho, né? Uma história ali de banheira, né? Uma coisa muito estranha. E aí, por incrível que pareça, descobriram a Whitney Houston já sem vida no hotel, e no mesmo hotel, na mesma hora, 3 horas depois, o Clive Davis estava fazendo uma festa. O cara que lançou a Whitney Houston era amigo de décadas dela, foi produtor dela, e o cara, uma das grandes estrelas que o cara lançou, estava no andar de cima ali, já sem vida, e o cara fazendo uma festa no mesmo prédio. Então, um negócio muito estranho, tá? Ou seja, existem histórias de que o Didinho, ele tá no Chilindró, tá encarcerado por causa disso, que o Didinho se aproveitava dos jovens talentos. Provavelmente ele aprendeu isso com Clive Davis. E tem histórias também que o Didinho eliminava seus oponentes. Provavelmente ele aprendeu isso com Clive Davis também, beleza? Isso é a primeira etapa da verdade, ok? A primeira etapa da verdade é você descobrir que quem está controlando o Didinho, ou quem controlava o Didinho, é o Clive Davis. Só que o que eu não vi ninguém falando é para quem o Clive Davis realmente trabalha. Ou o que o Clive Davis está realmente fazendo. Perfeito? Por quê? Você que pesquisa muito, você que é um cara estudioso, uma menina estudiosa, você que vai fundo nos assuntos, você que não gosta de saber as coisas pela metade, você quer saber tudo, você estudando muito, você vai descobrir que quem está por cima do Didinho é o Clive Davis. Agora, eu não vi ninguém falando quem está acima do Clive Davis. É exatamente isso que eu vou falar na Arca hoje. Quem está por trás do Didinho? Clive Davis. Quem está por trás do Clive Davis? Essa que é a grande pergunta. Quem ensinou o Clive Davis a fazer isso tudo? Quem ensinou o Didinho a se aproveitar das pessoas e eliminar seus oponentes foi o Clive Davis. Mas quem ensinou o Clive Davis a fazer isso? Essa que é a grande pergunta. Para a gente entender quem realmente está por trás do Clive Davis, a gente tem que se lembrar quem estava por trás do Jefinho Frankenstein. Sabe por quê? É o mesmo pessoal. O mesmo pessoal que estava por trás do Jefinho Frankenstein da Ilha Sinistra é a mesma galera que está por trás do Clive Davis e está por trás do Didinho, ok? São várias camadas, são vários níveis. Então, meus amigos, o que o Jefinho estava fazendo era correr ali, era operar um projeto de inteligência. De que trata essa matéria que eu trago para vocês agora? Essa matéria vai mostrar que, na época do presidente Bill Clinton, os Estados Unidos tinham detido
um cara chamado Jonathan Pollard, tá? E o Jonathan Pollard, ele era um cara membro do serviço de inteligência lá da Terra Prometida. E aí, o pessoal da Terra Prometida queria muito libertar esse cara. Falando, pô, esse cara é nosso amigo, libera ele aí, pô. Aí os Estados Unidos falaram, não posso, mas ele tava fazendo uns negócios errados aqui. O cara tava, pô, espionando a gente. E aí, o pessoal da Terra Prometida falou, não, mas ele é nosso, manda ele pra gente, tá? Então, o Jonathan J. Pollard, ele é um ex-analista de inteligência americano que foi pro Chilindró por espionar os Estados Unidos em favor do pessoal lá da Terra Prometida, tá? Em 1984, ele acabou vendendo vários segredos de Estado, incluindo o manual de 10 volumes da Agência de Segurança Nacional sobre como os Estados Unidos reúnem a inteligência de sinais e revelou nomes de milhares de pessoas que cooperam com as agências de inteligência norte-americana. Em 1985 ele foi para o Chilindró, né, e se declarou culpado e tal, e admitiu ter vendido seus serviços ali, né, para outros países, e só que aí, em 1987, ele pegou o Chilindró perpétuo, por ele ter caído na lei de espionagem dos Estados Unidos em 1917, tá? Só que aí o que aconteceu? O pessoal lá da Terra Prometida começou a querer falar, poxa, não, libera ele aí, né? Libera esse cara é dos nossos. E aí os Estados Unidos falaram, pô, não tem como liberar. E aí sabe o que aconteceu? O atual primeiro-ministro lá da Terra Prometida, na época, ele, segundo essa matéria, não sou eu que estou falando, é a matéria The Times of Israel. Segundo a matéria, o Bibi, que é o primeiro-ministro lá da Terra Prometida, teria tentado fazer um acordo ali com o presidente Clinton para que o presidente Clinton liberasse o Pollard. Mas você sabe como é que era esse acordo? Essa história toda ela surge num livro que trouxe uma informação assim muito louca, tá? O livro é de um cara chamado Daniel Halper, e o livro é Clinton Inc., The Audacious Rebuilding of a Political Machine, ou seja, Incorporação Clinton, a audaciosa reconstrução de uma máquina política, do Daniel Halper. Nesse livro, o autor vai dizer que ele tem provas de que o Bibi, que hoje é primeiro-ministro lá da Terra Prometida, teria acesso a conversas particulares do Bill Clinton, e essas conversas seriam comprometedoras porque mostraria o relacionamento dele com a então famosa Mônica Lewinsky, tá? Então, o que o livro vai dizer? Que o Bibi chegou pro Bill Clinton e falou, ou você libera o nosso cara, ou eu vou botar essa fita aí na boca do povo, tá? Então, segundo o autor, né, ele vai dizer que os documentos que ele teve acesso vão mostrar que em 1998, quando estava tendo uma negociação ali entre Tel Aviv e o pessoal lá do Jamais, o Bibi teria chamado o Bill Clinton para pressioná-lo para liberar o tal do Pollard. E ele teria falado para ele, ou você libera esse cara, ou eu vou botar essa fita aí na boca do povo, ok? Isso que eu tô te falando hoje é um insight para você entender como é que a banda toca, ok? Então preste muita atenção. O Jefinho que tinha a ilha e levava um monte de gente poderosa para a ilha, o que ele estava fazendo? Pegando informações comprometedoras sobre essas pessoas para poder controlar essas pessoas. Eu só nunca imaginaria que os caras teriam informações contra o próprio presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, ok? Então, da mesma forma que o Jefinho estava fazendo esse trabalho, o Didinho e o Clive Davis muito provavelmente também estavam fazendo esse trabalho. Agora, para você entender como é que esse trabalho é feito, você tem que conhecer a história da pessoa que organizou isso tudo. E essa pessoa que organizou isso tudo bateu as botas de um jeito estranho pra caramba. E essa história é de cair o queixo, tá? Eu vou explicar para vocês agora, nesse momento, lá na Arca, como é que funciona o poder global na prática. E isso vai
fazer você sair do estado da inocência para o estado da maturidade. Lá na Arca agora, nesse exato momento, eu vou explicar para você o que realmente está por trás do Didin, que é realmente também o que estava por trás lá do Jefinho Frankenstein. E você vai entender como é que o jogo do poder hoje e o destino da humanidade estão dependendo disso. Por que estão dependendo disso? Porque dependendo quem continuar na Casa Branca, o mundo vai para um lado ou vai para outro. A gente já sabe que se o pessoal democrata continuar, a possibilidade de ter um conflito de grandes proporções é enorme lá no Oriente Médio e também em Moscou. Se o ex-presidente Donald entrar, a gente sabe que tem uma chance de ter um pouquinho mais de paz ali. Perfeito? Então, meus amigos, agora nesse momento eu vou dizer para você quem era o cara, eu falo era porque ele já bateu as botas, quem era o cara que estava organizando isso tudo aí e muito provavelmente estava por trás aí do Clive Davis também. Isso que eu vou te contar lá agora, meus amigos, vai fazer, como eu disse, deixar de ser uma criança e virar um adulto. Nunca mais você vai olhar notícia da mesma forma, perfeito? Nunca mais você vai olhar o mundo da mesma forma e você vai entender realmente por que essa história do Didinho está vindo exatamente agora, às vésperas da disputa pela Casa Branca, disputa essa que está sendo reputada como a disputa mais importante da história, não só dos Estados Unidos. Alguns estão dizendo que essa será a disputa mais importante da história da humanidade, porque realmente vai definir o destino do planeta Terra. Beleza, pessoal? Então, se você quer saber o nome do cara que fazia tudo isso e como ele fez tudo isso, eu vou te contar agora lá na Arca. E vou contar outras coisas também que são impossíveis de contar aqui. Beleza? O link da Arca tá aí no chat, aqui no YouTube, tá aqui embaixo do vídeo, tá aqui também na descrição do meu perfil aqui no Instagram. Mais uma aula aberta de 1 hora de aula para vocês. Dá muito trabalho montar essas aulas, exige um raciocínio muito grande, né? Uma grande dedicação, mas eu digo para vocês, hoje a aula da Arca vai ser ímpar, porque hoje eu vou falar sendo das coisas mais top que eu já falei para vocês, que vai ser assim a maior red pill que você vai receber na tua vida até agora, eu não tenho dúvida nenhuma, porque agora você vai entender tudo, perfeito? Queridos, o link da Arca tá aí, promoção, aproveite a promoção. Forte abraço para vocês, fique com Deus, amém, todas as coisas retém que é bom. Tem gente perguntando o que é a Arca. A Arca é o nosso grupo de estudo, onde eu consigo falar o que não dá para falar aqui. Eu criei a Arca a pedido de vocês. Vocês sempre falaram, Daniel, cria um lugar onde dá para falar tudo abertamente. Criei a Arca por causa disso. Graças a Deus tem vindo muita gente e tá um grupo de estudo sensacional. Lá a gente fala sobre geopolítica, a gente fala sobre batalha espiritual, falamos sobre relocação estratégica, falamos sobre relocação estratégica, sobrevivencialismo. É um antes e depois. Todo mundo que está na Arca lá, a galera que participa, gosta demais, inclusive porque pode fazer pergunta e eu respondo todas as perguntas que são colocadas por escrito lá. Beleza? Então vamos lá para a Arca agora, porque lá eu vou falar para vocês quem mandava nisso tudo e como ele mandava e como isso está influenciando a disputa pela Casa Branca e o destino do planeta Terra agora. Forte abraço para vocês, meus amigos. Fiquem com Deus. Amém. Todas as coisas tem que é bom. Voltamos amanhã com mais conteúdo exclusivo. Valeu, pessoal!